Nós estamos no período pós-pandemia, mesmo ainda tendo alguns casos da Covid-19. Aquele momento onde nós ficávamos mais em casa, fazendo atividades remotas, trabalhando home office, praticamente já acabou. Mas com isso veio ansiedade, veio distrações e isso prejudica no desenvolvimento das tarefas diárias. Nossa reportagem procurou um psicólogo que deu dicas de como retomar as atividades pós-pandemia, de como reorganizar as tarefas do dia a dia. Procuramos um psicólogo para falar sobre organização das tarefas. Por causa da pandemia, muitas coisas mudaram. Luiz, primeiro a gente tem que entender que esse período da pandemia, ele trouxe uma série de readaptações para o indivíduo e isso faz com que gere um certo estresse também, porque essas readaptações, elas exigem obrigatoriamente que o indivíduo ele se adapte a um novo ambiente, a uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então, a gente tem que lembrar que esse período da pandemia em si, ele trouxe muito essa questão de reorganizar, reaprender, a refazer algumas coisas e principalmente ter que lidar com uma nova rotina. As redes sociais é outro problema, que prejudica na organização. Tem muito, porque é um atrativo. Na rede social você tem ali uma série de informações, uma série de conteúdos que trazem um certo lazer para as pessoas que às vezes ficam muito focadas, ficam muito concentradas no trabalho ou em outras tarefas também. E a rede social traz esse tipo de conteúdo, que é uma espécie de lazer e que também com o avanço da tecnologia e também da expansão aí das redes sociais e novos adeptos a cada dia em novas redes sociais, vem sendo encarado como um novo tipo de lazer. E limites, nesse sentido, é sempre importante, né? Limitar aí o uso do celular, das redes sociais. Porém, a gente tem que entender que o ser humano, né, ele tem uma capacidade limitada de tomar decisões diariamente. Ou seja, do momento em que o indivíduo acorda até o horário que ele dorme, a nossa capacidade de tomar decisões com qualidade, ela vai diminuindo. Portanto, não é interessante que a pessoa ela guarde muita coisa na memória, como, por exemplo, eu tenho que lembrar de comprar isso no supermercado, eu tenho que lembrar de ligar para aquela pessoa. Não, o importante é que a pessoa tenha sempre tudo isso anotado. Nosso cérebro, né, o órgão principal aí para essa linha de raciocínio, ele funciona muito bem para decisões lógicas, mas quando se trata de armazenamento, quanto mais decisões, quanto mais informações você precisa armazenar, mais ali ele vai ficando cansado, mais ele vai se desgastando, entre aspas, né? Portanto, tudo aquilo que se trata de organização, tarefas, é importante que a pessoa ela anote para que a mente ela fique livre para poder pensar sobre outras coisas e tomar outras decisões. Portanto, a questão da organização também pode estar associada aí à organização visual, à escrita. Uma agenda, por exemplo, é muito útil e seria muito bem-vindo também. E caso seja necessário, o ideal é buscar por um profissional. Sim, sempre recomendado. Por quê? Se a mente ela começa a ficar mais cansada e às vezes a pessoa começa a falhar, por exemplo, dar brancos aí, né? O que eu tinha que fazer agora, né? Por exemplo, isso pode ser algum indício de estresse, ou seja, pode ser que a pessoa ela esteja aí concentrando muito em determinadas tarefas e isso pode estar trazendo aí um determinado estresse para a vida daquela pessoa. Lembrando que o estresse é uma resposta natural do nosso sistema, né? Do nosso organismo, como uma forma de nos prevenir ou uma forma de fazer com que a gente tenha atitudes em relação a determinados comportamentos, determinadas ações. Portanto, é importante sim, se você percebe muitas vezes que está dando branco aí em algumas coisas, preste um pouco mais atenção e se torna mais frequente, procure uma orientação profissional para poder tentar entender o que pode estar acontecendo e até mesmo reorganizar essa rotina. Tirar um tempo para atividade física também é importante? Atividade física é muito bom, é algo que eu sempre recomendo para os meus pacientes aqui no consultório, por causa da produção de endorfina, serotonina, ocitocina, né, que são hormônios responsáveis aí pelo bem-estar, pelo prazer e até mesmo para o desenvolvimento, né, não só do bem-estar, né, mas também da saúde física do indivíduo. Então, atividade física, nesse sentido, é sempre importante, é sempre muito bem-vindo.